Olá, eu sou a Daiane. Esse é o sexto episódio do podcast Mães na Prática, onde a gente vai abordar um tema muito interessante, que é sexualidade na gestação. Esse é o Mães na Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe a mãe perfeita, existe a mãe possível, a mãe que aprende todos os dias, que erra, acerta e segue em frente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial e de um assunto muito importante e muito velado, que a gente vai falar sobre, né, a sexualidade na gestação. E, doutora Poliana, é um prazer estar com você Prazer é aqui. meu. A doutora Poliana ela é ginecologista e especialista em sexualidade. Doutora Poliana, eu queria te perguntar o porquê seguir esse caminho, né? Em relação ao sexo, sexualidade, o que te fez buscar aprofundar, né, cada vez mais nessa área que é muito importante e às vezes é um tabu para a maioria das pessoas, né, e principalmente das mulheres. Falar sobre sexo, sobre sexualidade segue sendo um grande tabu, né, Dai? E o que me fez buscar isso na minha prática clínica é que ao atender tantas mulheres que passam, né, pelo nosso consultório no dia a dia, queixa a respeito da sexualidade, da libido, de dor durante a relação sexual, era uma queixa muito presente. Uhum, Infelizmente, até durante a nossa graduação, a gente acaba não vendo muito sobre isso, como se o sexo fosse um supérfluo, uhum, né? Como se ele não fosse necessário para a vida. E o sexo, a sexualidade, a vivência de uma sexualidade respeitosa, prazerosa, faz parte parâmetro de qualidade de vida. uhum. Ele é essencial para a vida humana. Então, buscar uma forma de ajudar essas mulheres fez muito mais sentido para mim profissionalmente. Perfeito. E aí entrando, né, um pouco sobre o nosso tema, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a atividade sexual durante a gestação. O que que você tem aí para falar para todas as gestantes que estão nos assistindo? É possível, não é? Começar a partir de quando ou parar? Enfim, vou deixar isso para você. Bom, a gente sabe que hormonalmente falando, né, a gestação ela desfavorece o desejo sexual. A mulher ela fica mais lenta, a resposta sexual ela fica mais lenta, muito mais difícil de ser estimulada. Existe um desinteresse. Fora os sintomas da gestação, a preocupação com a gestação, o mito, né, que a gente tem da gestação ser algo apenas sagrado e que a mulher tem que ficar ali, né, aguardando o filho sem que outras partes da vida dela sigam aí, né, Uhum, dentro do que ela já tinha como normalidade. Mas o sexo, ele não é um impedimento na gestação, salvo uhum, em algumas situações, uhum, né? Mas, no geral, a gente entende que para as pacientes que se sentem confortáveis, quando isso é conversado com o casal, o sexo ele pode existir, ele é saudável, ele faz bem durante o processo gestacional. Não existe nada que impeça ou que, na presença dele, uhum. vá causar alguma doença, alguma patologia para a paciente. A gente sabe que algumas pacientes mantêm um desejo muito abaixo do que tinham antes, é o Sim. mais comum. A gente tem outras pacientes, né, que ficam com um desejo acima. Eu ia Uhum. perguntar sobre isso, né, porque algumas pacientes elas relatam isso pra gente: "Nossa, eu fiquei igual o segundo sol da Cassaelli, aquele fogo". E aí a gente fala: "Será que isso é possível mesmo com tanto boom Sim, hormonal, e doutora?" principalmente quando a gente pensa que, uma das coisas que mais travam as mulheres com relação ao sexo é o receio da gravidez, quando às vezes essa mulher já se vê grávida, Uhum. né, a vivência da relação sexual ela se torna mais livre, né, porque aquele medo do engravidar, né, ela já está grávida. Uhum. Então muitas mulheres às vezes percebem isso, esse aumento do desejo até por conta desse fator. E ele pode acontecer. E aí, Rafa, às vezes vem o outro lado, né, que é menos comum, mas da parceria, não se sentir tão confortável de ter relação durante a gestação, Uhum. né? Mas o sexo, quando é conversado, e eu gosto muito de frisar isso nas minhas consultas, né, com as minhas pacientes, o sexo ele tem que ser um assunto fora da cama. Ele não pode ser um assunto
apenas para dentro do quarto. Ele tem que ser discutido ali entre o casal. Então, quando o casal tá confortável, nossa, gente, é super viável a gente adaptar isso para a Uhum. vida da gestante. Eu falo que tem que ser até antes do ato em si, Uhum, para que seja algo construído, com né? certeza. E aí não virar um caos ali, ou às vezes até não acontecer justamente porque Sim. não foi na hora certa, no momento certo, para ser discutido e aberto, né? Isso enquanto casal ali mesmo. Às vezes essa falta de diálogo prejudica muito, né, doutora? Não só na gestação, né, Rafa? Assim, fora da gestação também, né? É lógico que a gente não vai pontuar pontos, né, negativos e positivos no momento da relação sexual em si, mas fora disso, isso tem que ser colocado em pauta, Muito para que a interessante. gente se alinhe. O casal, ele precisa se alinhar. A gente tem expectativas diferentes, isso faz parte, Sim. né? Tanto de frequência quanto de estímulo, né? Então, assim, é necessário essa conversa para que a Uhum. gente tente corresponder às expectativas dos dois lados. Eu falo de gostos também, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então, quando isso não é discutido, vira, em vez de virar algo muito prazeroso, vira algo desafiador ou até dolorido, enfim, né? Acho que deve escutar muito sobre isso. A gente Agora, acaba também vendo, assim, na prática, assim, é que o casal, ele entra tanto ali numa rotina que a relação sexual ela deixa de ser cultivada ao longo Sim. do dia, ao longo da relação. Então acaba virando, querendo que o sexo, a relação, ela se torne uma coisa automática. Sim. Deitamos, vamos ter relação. Não é assim. É Uhum. onde acontece a frustração e às vezes dá tudo errado. Sim. Eu falo que adolescente tem esse despertar Isso. do nada, né? Que vem do nada. É. Agora, o casal de longa data, e a gente tem estudo mostrando isso, que depois de 1, 2 anos, esse desejo espontâneo, muda. fugaz, ele muda. O carinho, o afeto, né? O se admirar, ele tem que existir. Não é só ir pro quarto, deitar, encostar um no outro e pronto, tá feito a relação. Não é assim. E assim, a diferença da sexualidade também entre o homem e a mulher. Sim. E o homem, muitas vezes, a gente tem dificuldade do esposo entender como que para a mulher é diferente dele. Com Isso é certeza. muito comum. E agora uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo mundo. O bebê, ele sente ou é afetado durante o ato sexual em si? Não, o bebê não sente. Inclusive, assim, toda sensação boa que a gente, como mãe, tem, não só sexual, né? Ela é passada como uma sensação boa, feliz para o bebê, tá? Então, assim também acontece durante a relação sexual, né? Uhum. Então, esse medo de machucar o bebê, de causar algum dano para a gestação, ele não tem fundamento. Acho que precisa ficar claro para quem está em casa a questão de que durante a relação sexual, né, a gente tem anatomicamente um alongamento da vagina, né? Então, assim, o pênis não consegue chegar no útero, que é onde está o bebê. Então, o pênis não tem contato com o bebê que está ali dentro do Tem útero. um Isso fica colo bem do claro, útero né? também, tem o Exatamente. tampão mucoso, tem muita coisa, né? Tem Na a frente membrana ali, né? amniótica, tem o líquido Exato. amniótico, tem muita coisa até chegar no bebê, né? Exatamente. Doutora Poliana, uma outra dúvida que eu acho que é recorrente também, né? Em relação ao orgasmo. O orgasmo em si, ele pode provocar contrações na mulher? Não leva à contração uterina. O sexo ele não é prejudicial. É lógico que a resposta sexual ela pode favorecer, principalmente com a mulher próxima ao período do parto, ela pode favorecer a paciente a entrar em trabalho de parto quando ela já entra nesse período favorável. Então, assim, são poucas as situações, eu acho que a gente pode até falar um pouco, né, Bruna, das situações em que a gente contraindica mesmo, de fato, a relação sexual, né, que são situações em que a paciente está apresentando sangramento, placenta prévia, risco de trabalho de parto prematuro, colo curto, presença de cerclagem, incompetência istmo-cervical, mais São alguma raras, aí, né? né? São São raras. raras, são poucas, né? As contraindicações em relação, né? E aí a gente pede, inclusive, a gente não contraindica nem apenas a relação sexual, a gente contraindica atividade física. São poucas as situações em que, de fato, a gente vai contraindicar. Mas a relação sexual, inclusive no período em que o bebê não é mais prematuro, né? A gente até incentiva o casal, lógico, dentro do que o casal considera
confortável. A gente sabe que principalmente no final da gestação, né, o útero em si, né, a barriga da paciente aumentada, ela é um fator físico que Uhum. dificulta às vezes a posição sexual, então o casal vai precisar de mais Uhum. criatividade É. ali, né? Mas a presença da ocitocina que a gente libera durante a resposta sexual, que é uma ocitocina endógena, ela pode estimular as contrações uterinas nessa fase, Uhum. que já é favorável, né? As prostaglandinas que contém, né, no sêmen podem estimular esse amolecimento, que a gente chama de esvaecimento do colo, para que a paciente entre também, né, em trabalho de parto. Então, a relação sexual, ela pode estimular, facilitar. É verdade que a composição do sêmen e do comprimido usado lá para estimular o Misoprostol. parto, são parecidos? São Como que... prostaglandinas, né? O misoprostol, né, é uma prostaglandina, e no sêmen a gente contém prostaglandina também. Então, Então, ajuda nesse sim, processo, né? Então, para resumir aqui, doutora Poliana, vocês falaram, você, doutora Bruna, falou que quando tem as contraindicações, a paciente não deve fazer, não deve ter uhum, relação sexual, mas não é durante a gestação toda. Então, se ela recuperar essa contraindicação, por exemplo, ela tá com o colo curto. curto ou qualquer outra alteração de colo, recuperou isso, ela pode voltar a ter relação. Aí ela vai acompanhando com o ginecologista dela, é É, isso, né? cada situação a Vai gente avalia sendo avaliada, individualmente. né? Tem que Mas ser eu vou citar avaliado. um exemplo aqui, né, que é uma situação que a paciente fica bem restrita, né? A cerclagem, Isso. né, Bruna? Quando a paciente tem um histórico, né, de incompetência isquiocervical e precisa dar um ponto ali no colo Meio que do pra útero para segurar, né? segurar. Uhum. Chega um ponto ali, em torno de 36, 37 semanas, que a gente retira esse ponto. Uhum. Ao retirar esse ponto, a gente libera a paciente. Porque o bebê já deixou de ser prematuro, né? Então, a partir daquele momento, o que a gente temia nesse quadro clínico? Que a paciente entrasse em trabalho de parto prematuro, né? Que o bebê fosse para UTI neonatal por causa da prematuridade. Quando a gente sai da prematuridade, a gente já pode liberar. A questão da placenta prévia em si, né? É muito comum, às vezes, no inicinho da gestação, a paciente tá com a placenta ali cobrindo o orifício interno, né? Do colo do útero. E ali em torno de 22, 24 semanas, essa placenta migra e sai dessa posição. Saiu da posição de risco, a gente libera a paciente, né? Então, a gente consegue ir avaliando. Às vezes, uma contraindicação inicial não é uma contraindicação Pra gestação para a toda. gestação inteira. Entendi. É muito interessante. Aí você vê até que neste caso, o ato sexual em si é até favorável, né? Para estar auxiliando nesse processo até do bebê vir saudável, tranquilo, né? No momento dele, Entrar em trabalho de parto estimulando. espontâneo, né? E uma outra pergunta também, você falou um pouco sobre a questão de posição sexual. Existe alguma posição sexual mais confortável, né, para a gente instituir aí, ou que é recomendada durante a gravidez? Não existe uma posição recomendada, tá? Uhum. O sexo é livre. O casal tá aí livre para poder se sentir confortável em qualquer posição. A gente sabe que a barriga em si, para algumas pacientes, dificulta não só a relação sexual, mas muita coisa, né, na vida. Né? A gente tem paciente que, por exemplo, ao dirigir, a barriga já começa a esbarrar ali, mas nem sempre a barriga ali vai ser um impedimento. Então, assim, usem a criatividade, sintam-se livre, se libertem de preconceitos. E a gente sabe que posições sexuais ainda geram um preconceito muito grande, para que vocês tenham uma vida sexual prazerosa, gostosa durante a gestação. É possível. Que é isso, né, gente? Façam o que faz bem, né? Porque é muito individual isso para cada um. E esse é o primordial, né? Você tá sentindo bem, conversando com seu parceiro, né? E eu até queria falar um pouco sobre isso, até em relação ao parceiro, como que ele pode apoiar essa gestante, né? O que que você, essa conversa, acho que tem que sempre ser em dupla, né? Vamos falar assim, como ele pode apoiar essa gestante nessa questão do ato sexual em si durante esse processo gestacional. Algumas dicas aqui que são válidas para esse casal, né? A gente tem que entender que a gestação ela é um momento muito delicado. Então, existe uma falta de reconhecimento com o corpo gravídico, que é muito diferente, né, do corpo que a gente tem fora da gestação. Algumas mulheres vão se sentir belíssimas, né, gestando. Outras mulheres, eu
conheço diversas mulheres que viram e falam: eu não me senti bonita grávida, eu odiei gestar, eu não me senti bem na gestação. Então eu acho que entender, e às vezes eu vejo que a paciente fica até com raiva, né, quando ela não tá se sentindo bem, não tá se sentindo bonita ali das pessoas e do parceiro virar e falar assim: nossa, você tá tão linda. Ela não tá se sentindo bem. Então, é válido a gente acolher esse sentimento e tentar valorizar o que de fato ela gosta ali naquele momento. Eu odeio o meu corpo grávido, eu não tô gostando da minha barriga. O que você tá gostando? Eu sempre falo isso, assim, né? Vamos valorizar, vamos botar pra frente o que você tá achando que tá bonito. Eu acho que meu cabelo tá mais bonito. Eu acho que a minha pele tá mais bonita. Então a gente tenta tirar o foco do que a paciente não tá gostando e tenta valorizar o que de fato ela enxerga como bonito. Porque não adianta você virar para a paciente e falar assim: não, mas você não pode falar assim, porque você tá linda. Gente, ela não tá se vendo linda. E é Então, importante ouvir ela também, né? e acolher isso, sabe? Porque tá tudo bem se ela não estiver se sentindo no auge da beleza. Reconhecer que existem belezas diferentes é difícil, e às vezes para aquela paciente, o que é a real beleza para ela é aquele corpo que ela tinha antes. Então, é interessante acolher. Segundo ponto, criar momentos, porque como a libido muitas das vezes ela não vai vir, e a libido ela não tem que antecipar a relação sexual, ela pode inclusive surgir durante a relação com um estímulo, né? A libido ela pode surgir a partir de um estímulo favorável. Esse estímulo, ele pode ser um toque, ele pode ser uma fala, ele pode ser uma recordação de algum momento bom que esse casal já teve. A gente precisa de criar momentos, porque é a questão da rotina que a gente falou aqui, né? Aquele casal entra na rotina, é a rotina de trabalho, é a rotina da casa, né? Até a relação sexual em si segue um roteiro, um script que é sempre ali do mesmo jeito. Então, às vezes, fugir disso vai trazer um ponto de curiosidade ali para aquela mulher que ela vai sentir essa relação mais atrativa. Favorecer a questão da lubrificação, porque a gente sabe que a lubrificação durante a gestação também não é uma lubrificação tão responsiva ali, né, ao estímulo sexual. Então, o uso de lubrificantes, ele é sempre bem-vindo. Inclusive, para quem não sabe, a gente melhorar a lubrificação durante a relação sexual até reduz a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Então, o lubrificante, ele é para estar ali, ele é para ajudar, ele é benéfico. E conversar mesmo com o parceiro a respeito de estímulos que possam ser mais favoráveis no período da gestação. É muito comum, tanto na gestação quanto no pós-parto, às vezes partes do corpo que antes eram muito bem-vindas, não ser mais, né? Principalmente com relação às mamas, o transformar. Esse é um ponto muito importante, né? Eu falo que muitas das mulheres até descobrem que estão grávidas justamente por essa mudança no Alteração, seio, né? Que a gente sente, fica mais sensível, é algo que às vezes dói realmente. Fica maior, né? Então, às vezes, aquela mudança de formato, de tamanho, de sensibilidade, ela não é favorável. E é uma né? coisa muito doida, gente, porque uma área que era de prazer, aí ela vai amamentar uma criança, ela vai prover ali aquele alimento, ela vai amamentar a criança. Olha como que uma coisa mudou, virou a chavinha, já não é o seio mais do marido, vamos dizer assim, né? Já passa a ser do bebezinho. Então, pra gente que é mulher, muda muita coisa. Pode acontecer a saída do colostro, né? Mesmo Ainda, durante a né, da gestação. Isso às vezes gera medo na paciente. Então, você diversificar estímulos, buscar outras partes, outras maneiras de estimular sexualmente a sua parceira, é uma forma da gente tentar deixá-la mais confortável e receptiva mesmo ao sexo. Sim, então resumindo, o sexo ele é muito bem-vindo durante a gestação, né? E aí cada um encontra, né, a sua melhor maneira de trazer isso de forma leve, prazerosa, né? Se precisar, realmente tiver muito difícil, é procurar bons profissionais. Sim, tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser respeitoso, confortável. E é lógico que essas dicas aqui, na grande maioria das vezes, ela consegue guiar muitos casais, mas se você tem dificuldade, existe a terapia de casal, existe a terapia sexual, que pode ser feita individualmente ou em casal, para que esse casal entre nos eixos de novo, né? Se alinhe.
Com certeza, gente. Então, muito obrigada, doutora Poliana. Obrigada a vocês. Gente, aguardem, porque terá já um outro episódio com ela, né? O próximo, pra gente falar também sobre o pós-parto, que eu acho que é muito importante. Muito É o obrigada, foco. foi ótimo ter você com a gente. Obrigada, Polly. Obrigada a vocês, foi maravilhoso. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Olá, boa tarde. Eu não vou falar boa tarde, não, né? A gente esqueceu de avisar pra pôr da tem pauta. mais-